Porque outro... Bom, o roteiro original, por exemplo, eles filmaram, para tentar ser sucinto, eles filmaram a direção do menino brasileiro e do menino peruano, que infelizmente voltou para o Peru, era o cara que tinha tido a ideia original. Eles filmaram essa parte que vira metade do fim para cá. Aí nós vimos o material, vimos que não era bom o material, que não era aquilo que se queria originalmente. Eles voltaram e refilmaram sem ser humano nenhum, a barca inteiramente vazia. E o menino estruturou, qual é o nome dele? Alex. O Alex. Ele estruturou, ele está vivo, não Peru. Ele estruturou, reestruturou o filme em cima das barcas vazias, deserta. Deveria entrar uma música dodecafônica com um poema do Campos, Roberto de Campos, um poema neoconcreto, que entraria em alguns pontos com aquelas coisas do neoconcreto, palavras soltas e tal. E essa era a ideia, essa segunda parte, que entre as pessoas tinha sido descartada. O material seria até o final da barca indo embora e poderia entrar ou não tinha se decidido, a parte da ponte vazia, mas não entraria viva alma. E, para mim, é uma extraordinária surpresa ver esse filme, que é chatíssimo, entende? Que tem um tempo enorme, que é um filme sem ritmo, não sei, quer dizer, então realmente estou inteiramente descadeirado, para não dizer desbundado, com isso que aconteceu, quer dizer, eu não sei quem montou, como deixou de montar, quem decidiu, quem deixou de decidir, que é que tem umas coisas mágicas, assim, a gente filma um troço e vira outra coisa depois. Então é isso, a ideia do filme era essa. A graça de você ter uma aula e ter dinamismo na aula é que o material é discutido durante o processo. Então eles foram lá e filmaram basicamente a coisa, o que seria o primeiro roteiro. Só que por uma determinação das barcas, eles só podiam filmar em alguns horários. E esses horários que eles podiam filmar, não tinha quase gente na barca. A barca ficava semi-deserta. Então, se sentou, se viu o material, a turma que está presente, que fazia parte, viu essa discussão, e se repensou o filme, como resolver a questão. E eles tinham alguns planos, que eram extremamente bonitos, que eram os planos estourados, os planos muito claros, de ninguém, sem ninguém. Então nós conversamos e chegamos à conclusão que deveria se usar a barca com elemento de solidão, com uma coisa vazia, deserta, sem gente. Aí eles voltaram e filmaram de novo. E essa parte, todas as partes com pessoas eram descartadas, não se serviria para o filme. Só se usaria um plano que nem está aí, que é um plano da ponte que chega no infinito, que é um plano, que é um dia nublado. Era como se a ponte saísse de algum lugar e entrasse no meio das nuvens. Assim. Esse plano seria usado. E nenhum plano com pessoas. Todos os planos seriam sempre vazios. E aí começou a se pensar e o Alex achou a poesia o livro dos irmãos Campos e descobriu lá uma das poesias já concretas que falavam sobre várias coisas, aquelas coisas não concretivas. E gostou daquilo e disse, vamos usar isso. Aí nós vimos, discutimos e tal, fazia todo sentido do mundo para mim. Então, fui eu que sugeri a música dodecafônica, porque ele não conhecia, ele foi ouviu, achou legal, e aí ficou, mas isso não chegou a ser escrito finalmente, quer dizer, chegou a ser discutido e filmado, mas foi filmado, totalmente filmado. Então não está modelizado. Sim, né? Mas repara, eu não morri. Apesar de alguém poder achar que eu morri, que eu sou um espírito vivo, né? Eu não morri, eu estou aqui. O Alex viajou para o Peru, mas eu continuo aqui. Não custaria nada vocês chegarem para mim e dizer, já que você é o professor que coordenou o projeto, o que você acha que seria esse projeto, alguma coisa nesse sentido? Então, quando eu dou um projeto que se elabora, que se rediscute, que se pensa, que se faz, tenta-se que ele cresça, que ele se complete, virar uma outra coisa, para mim é absolutamente
apavorante, porque eu dou aula de quê? Entende? A minha aula fica o seguinte, eu falo para vocês como é que filma um documentário, boa noite, vocês depois se virem com a edição. A edição vai e termina o filme para vocês. E eu sumo do mapa. Então isso não é exatamente a proposta, pelo menos, da minha aula. Entende? Então isso é que me deixou irritado, nos dois casos, aliás, que eu achei injusto com ela, que seja passado o filme sem estar feito. Porque fica chato algumas coisas que não seriam chatas se tivesse a voz, se tivesse as coisas em cima e tal. E ela ordenou por blocos, em alguns momentos os cortes são muito bons até. Em alguns momentos a montagem dela é muito boa. Acho injusto mostrar sem ela ter tido a oportunidade de discutir com o seu professor, ou seja, o que esse filme teria ou não antes de apresentar para uma discussão. Não estou nem querendo que seja mixado, mas pelo menos com uma estrutura melhor, mais bem acabada, porque não existe em cinema essa história de contar o que deveria ser, porque cinema é imagem, você tem que ver, né? Você contar essa imagem, devia ser isso assim, assim, mas não foi, vai ter um som off em cima que vai dizer mais ou menos não sei o quê. Não existe, existe o que você viu. E se não tem aquele som off não existe também. Então fica aquela coisa que parece redundante, parece chata, mas não é exatamente nem redundante, nem chata, porque terá alguma coisa que é a razão daquela imagem estar ali. Entende? Então acho, tanto que eu pedi a outra, o filme meu também, quer dizer, da minha turma, da Suzy, que não passasse o dela. Já chega 2 irem pro matador, não precisa botar o terceiro no matador. Não precisa liquidar minha turma de uma vez só. Vamos salvar alguém, pelo menos, deixar vivo um ou outro. É por isso, eu acho que esse debate é muito interessante, com um estágio mais adiantado um pouquinho.